que fala a respeito do perfume, do bom perfume, do bom cheiro. Esses dias eu estava dando um passeio no shopping com meu filho, aí nós passamos em frente a uma perfumaria, e aí o pessoal tem aquele costume de espirrar, né, o perfume naquele pedacinho de, como é que chama aquele pedacinho de papel? Tester, né? É um testerzinho, espirra lá, aí você pega lá o cheiro, né? Você gosta, né? Não é verdade? Aí pega lá um perfume lá feminino, entrega para as mulheres, masculino, né, para os homens. Aí você sente aquele cheiro, você fala, gostei desse aqui, né? Aí você fala, quanto que é esse perfume, para ver se dá pé para comprar, né? Aí nós passamos assim, a moça espirrou um perfume, é tão gostoso, irmão, mas além da questão do perfume, parece que eu já senti esse perfume há muitos anos atrás. Então ele causou em mim uma memória chamada memória afetiva, né? Faz com que você se lembre de um bom momento no passado. Um perfume muito gostoso, né? Aliás, aí eu tive a curiosidade de perguntar, quanto custa esse perfume? Ela falou, isso aí, quando começa a falar, não, isso aí é barato, é 5 mil reais. Eu falei, Deus abençoe. Vou ficar com esse pedacinho de papel aqui, vou segurar ele até quando ele durar. Muito gostoso. E eu fiquei, né, sentindo aquele cheiro que trouxe uma boa lembrança, uma boa memória. Aí eu perguntei assim, mas por que ele é tão caro assim, né? E aí ela explicou, olha moço, porque ele tem uma concentração da essência maior. Então a essência desse perfume tem uma concentração maior. Tem alguns que tem menos concentração, tem mais álcool, né? Tem mais alguns ingredientes artificiais, para poder ficar mais barato. Porém a qualidade é inferior, né? O preço é menor, mas a essência também é menor, a qualidade é menor. E eu comecei a pensar sobre isso, né? A Bíblia fala que nós temos que ter o bom cheiro de Cristo. Nós temos que ter o bom perfume. Então Cristo é a nossa essência. Ele deve ser a nossa essência. Quanto maior a concentração de Cristo nós tivermos, mais bom cheiro nós vamos exalar. Mais qualidade em nós vamos adquirir. Amém, meus irmãos? Mais valioso vai ser aquilo que nós carregamos. Então, se nós buscarmos pouco ou nada da essência que é Cristo, pode deixar, tá bom, pode, tá ótimo. Eu controlo aqui. Então, quanto mais nós buscarmos a presença de Deus, nós vamos adquirindo essa essência. Então, veja só o que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 2, no verso 15. Então, vamos ler juntos. Qualquer dificuldade para abrir, você pede para o pastor ou para o obreiro que ele ajuda você, tá bom? Mas não fica mal acostumado não, hein? Porque na igreja o obreiro ajuda a abrir, mas em casa, né? Aí em casa você vai ter que... Se bem que hoje em dia tem a internet, né, pessoal? Hoje em dia tem o chat GPT, né? Tem a inteligência artificial. Mas é bom ficar com a comunhão com Deus mesmo, porque senão, pessoal, né? Então, 2 versículo 15 diz assim, ó. Lê comigo aí, 1, 2, 3 e... Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Eu ouvi alguém falar aroma aí, alguém está aroma no seu? Alguém mais está aroma? Né? O bom cheiro, ou o bom perfume. Então aqui o apóstolo Paulo fala que nós somos, né, o bom perfume, o bom cheiro, nós devemos ser. E nós temos que nos perguntar, quando nós chegamos no ambiente, o que nós causamos? Um bom perfume causa também uma boa sensação, né? Uma sensação agradável, né, pessoal? Perfume gostoso, perfume agradável. Aí você vai ver que ele tem qualidade. E automaticamente tem um alto preço. Guarde isso. A qualidade está aliada à essência e ao valor.
Então, quanto mais essência, mais caro. E qual é o preço de nós termos a presença de Deus? É a santificação. É a renúncia. É a nossa constância na presença de Deus. Tem gente que quer ler a Bíblia, irmão, de vez em nunca. Mas quando precisa da presença de Deus, não tem nada. E aí começa a ficar nervoso, irritado, triste, chateado, e quando chega em casa, faz da casa um verdadeiro inferno, né, pessoal? Não tem gente que é assim? Eu falei que parece aquele Tasmania. Quem lembra daquele desenho, né? Da Looney Tunes, que tinha lá um personagem chamado Tasmania, que é o demônio da Tasmânia, e ele rodava assim, ele começava, aí ele fazia uma bagunça onde ele chegava. Quando eu não tenho a essência de Cristo, eu exalo, não o bom perfume, uma presença agradável, mas eu começo a exalar o mau cheiro, eu começo a feder, né, literalmente. E ao invés de aproximar o marido, aproximar a esposa, aproximar o filho, aproximar as pessoas, o que acontece? Eu vou repelir aquela pessoa. Então aqui a palavra de Deus está nos dizendo, vamos ler novamente? Veja só. Porque para Deus, nós somos, né, nós representamos aqui na terra o bom cheiro de Cristo. Nós somos o bom perfume. Então nós temos que ter essa utilidade. Aonde eu chegar, eu vou exalar o bom perfume. A essência do Espírito Santo. E qual que é a essência do Espírito Santo? Está lá em Gálatas, né? 5:22. Qual que é a essência? Amor, alegria, paz, paciência, né? Mansidão. E a pessoa diz, pastor, eu não consigo. Porque não está buscando essa essência. Nós temos que buscar. Nós não podemos exalar o mau cheiro. Nós temos que buscar. E qual a constância, irmãos? A mesma constância que você toma banho. Quem toma banho todo dia aqui? Toma banho? Ó, José, toma banho mesmo? Toma banho, irmã? Ela olhou e falou assim, mais ou menos, pastor. Brincadeira, né? Todo dia você toma pelo menos um banho, né, pessoal? Às vezes é preciso tomar mais de um banho. Por que você toma banho? Por que você tem que tomar banho? Porque passado um tempo você começa a exalar mau cheiro. Mau cheiro. Começa a passar o tempo, começa a ficar assim. Né? Mas eu passei perfume, passei sabonete, passei shampoo. Mas se eu não me lavar, se eu não buscar a essência, a presença de Deus, daqui a pouco eu estou exalando o mau cheiro. Essa essência, ela é buscada todos os dias. Todos os dias. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele disse o que? O pão nosso de cada, dá-nos. Então, cada dia temos que buscar a presença de Deus. Nós não podemos, hoje, né? É igual a Sunamita, ela falou assim, olha, eu vou até o homem de Deus. Mas hoje não é lua nova, não é sábado, quer dizer, hoje não é dia de buscar, hoje não é domingo. Para que eu vou orar? Para que eu vou ler a Bíblia? Para que eu vou na igreja? Para sempre estar perfumado. Para exalar o bom perfume. E um perfume de qualidade. A essência de Deus. Quanto mais eu busco, mais eu exalo. Eu não sei se você já ouviu isso, e deve ouvir, pessoal. Se não ouviu, isso tem que doer em nós. As pessoas chegarem para você e falam assim, olha, você não me disse nada não, mas você é evangélico? Você é evangélica? Por quê? Não, porque você tem um brilho, não é? Que você tem uma presença, você tem uma alegria, você tem algo em você, uma essência, né, dentro de você,
que me agrada. Dá vontade de ficar conversando com você mais. Não é assim? Dá vontade de te ouvir. Dá vontade de passar um tempo com você, uma madrugada inteira conversando com você, porque você tem uma presença agradável. Como Davi, ele tinha uma gentil presença, uma presença agradável. E aí você vai dizer, não é algo propriamente meu, mas essa presença é o Espírito Santo dentro de mim, a essência de Deus. Eu tenho buscado, eu tenho orado. Você quer essa presença também? Quero. Então vamos na igreja comigo. Se eu não tenho ouvido isso, irmão, é sinal que eu não tenho tomado banho com muita frequência. Se eu não estou exalando a presença de Deus, é sinal de que logo, se já não estou exalando o mau cheiro. E você sabe que o mau cheiro torna-se, com o tempo, né, para quem tem, ele começa então a não perceber. Em São Paulo, uma vez com o pastor Jaime, passando lá perto da Cracolândia. Cracolândia, para quem não conhece, lá é do lado, praticamente do lado da sede de São Paulo. É 2 ruas para baixo. E aí o cidadão assim, passou, né, todo sujo, com cobertor assim nas costas, assim e tal. E de longe a gente sentiu o mau cheiro. Né? Com todo respeito, não há preconceito nisso, mas é nítido, né? Então aquilo causou incômodo. E aí veio e falou assim, pastor, como que pode, né, a pessoa não se incomodar? Falou, irmão, com o passar do tempo, ele se acostumou com o cheiro, esse mau cheiro. Mas para quem está acostumado com um bom cheiro, incomoda. Incomoda. Você vai ver aqui, ó, veja só, no versículo, no finalzinho do versículo 15. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo nos que se salvam. Aquele que quer algo com Deus, irmão, vai se aproximar mais, vai querer sentir mais esse cheiro. Vai querer receber essa essência. Para os que se salvam. Né? Para estes, para que se salvam, nos que se salvam, e nos que se perdem. Para estes que se perdem, certamente cheiro de morte para a morte. Ou seja, para aquele que se perde, aquele que se acostumou com o cheiro da morte. E como é que é o cheiro da morte, irmão? Né? Quando você sente o cheiro assim de uma carniça. Aqui é carniça, você fala também carniça? É isso? Aquele cheiro assim horrível, né? Morre, sei lá, um animal aí na beira da estrada, você come, tá um cheiro ruim aqui, é cheiro de morte. Começa a exalar um mau cheiro. Quando você começa a buscar Deus, você começa a motivar alguém, aquela pessoa vai dizer assim, olha, eu quero buscar Deus também. Eu quero orar também. Quero ler a palavra também, eu estou na mesma fé com você, eu quero sentir sempre esse bom cheiro, ter esse bom perfume. Mas quem não quer, irmão, começa a ficar assim, incomodado. Quantas das vezes já vi gente na igreja, a esposa fala assim, pastor, quando eu comecei a orar, meu marido começou a pegar no meu pé. Ele começou a dizer, para que esse negócio de ficar botando louvor em casa, só louvor, agora chega disso, para que ficar louvando tanto? Quer dizer, a pessoa se incomoda com louvor. A pessoa fica incomodada com oração dentro de casa. Para que ficar orando dentro de casa? Esse negócio aí, isso aí é coisa de bobo. Incomoda. E para aquele que quer Deus, estimula. Eu quero sentir esse bom cheiro. Para os que estão desejando cheiro de morte, incomoda. Não, eu não quero esse negócio de perfume, não. Eu quero sentir um mau cheiro. Quero sentir fedor de carniça. Eu quero continuar próximo da mentira, próximo da prostituição, do adultério, da fofoca. Então incomoda. Se você é santo no ambiente de trabalho, quer andar certinho, corretamente, quem não é e quem não quer ser, começa a falar assim, você é puxa-saco, né?
bajulador, você quer se aparecer, não é assim? Não, você está querendo ser certo, fazer o que é certo. Então aqui o apóstolo disse, para Deus, você é o bom cheiro, você é um bom perfume. É como se Deus falasse assim, olha, eu quero que você, aonde você chegar, as pessoas sintam a diferença. As pessoas sintam a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não. O cheiro, a presença marcante do Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos um pouquinho mais. Mateus 26, verso meia dúzia. Aquela passagem, né, da mulher que derramou aos pés do Senhor um perfume muito caro, muito precioso. Por que é caro? Porque era essência pura. Não era algo misturado ali com um pouquinho de água, um pouquinho disso, daquilo, não, era puro. Era perfume puro. Era essência pura. E ela pagou um preço caríssimo. Qual que era mais ou menos o valor daquele perfume? 1 ano de trabalho. Se fosse fazer a medida, né, valorar aquilo ali, era 1 ano de trabalho. Todos os dias, todo o trabalho que ela fazia e ganhava por aquele trabalho, ela guardou, juntando o trabalho de 1 ano, ela foi lá e comprou o perfume. Ela pagou o preço alto por aquilo que era precioso. E assim nós temos que fazer. 365 ou 366 dias no ano, nós temos que buscar a essência de Deus. Amém? Porque senão vai acontecer uma coisa que logo você vai ver. Pode cair uma mosquinha, né? Uma coisa tão pequenininha. E pode estragar. Eu não posso ser um crente no domingo. E na segunda não. Acontece muito isso, infelizmente. Não, na igreja, hoje é domingo, então hoje eu coloco uma roupa para ir para a igreja, eu oro, eu canto, eu leio a Bíblia, eu medito na palavra. Se eu tenho um ministério na igreja, eu desenvolvo aquele ministério. Mas quando eu chego em casa, eu tiro lá a minha capa do Batman, eu tiro lá minha roupa do Superman, da Supermulher, guardo no armário e visto a roupa de quem eu sou fora da igreja. E é nessa hora, irmãos, que as pessoas sentem se você tem o perfume de Cristo, se eu tenho o perfume de Cristo ou não. Na segunda-feira. Parece que a gente diz assim, não, mas eu não tenho que ser crente segunda-feira, não tem culto. Mas eu não preciso de Deus na segunda, sim ou não? Quem precisa? Às vezes logo de manhã, já vem aquele trânsito, alguém xinga você, você já começa a querer brigar, às vezes a sua vida acaba, um piscar de olhos. Se você não tiver a presença de Deus, irmão, um vacilo seu acaba com tudo. Em São Paulo, na Marginal Tietê, lá o trânsito lá, para você andar 1 quilômetro, se demora horas, no horário de pico. E o cidadão quebrou a Kombi dele. E ele começou a parar o trânsito, o rapaz atrás começou a xingar ele, a xingar, desceu do carro, foi lá xingar ele, começou a falar um monte de bobagem na cabeça dele. Ele falou, meu dia já está ruim mesmo, arrancou um facão e matou ele. Ele poderia dizer, mas eu estou atrasado. E agora? Eu vou perder o meu emprego, eu vou perder dinheiro, perdeu muito mais do que isso, perdeu a vida. Mas se ele tivesse a presença de Deus, o Espírito Santo diria para ele assim, ó, cuidado, vigia. O espírito da morte está querendo te alcançar. Se tivesse ligado com Deus. E quantos livramentos Deus poderia ter nos dado, se nós tivéssemos a essência dele, a presença dele. O que chamam de resiliência, né? Empatia, hoje são palavras cunhadas, né? Que cunharam palavras bonitas para dizer, tem paciência.
pondera, raciocina, veja se vale a pena ou não. Mas se Deus não está dentro da gente, irmão, a gente vai exalar um cheiro, ódio, raiva, vontade de brigar. Aí sai na página do jornal assim: fulano evangélico entrou em atrito, brigou e morreu, tomou um tiro, tomou uma facada. Ah, mas ele não era evangélico? Mas deixou uma mosquinha entrar. E a Bíblia fala que uma mosca morta pode fazer exalar mau cheiro, pode estragar tudo. Vamos ler rapidinho? Mateus 26, 6. Diz o que na sua Bíblia? Vamos ler juntos? E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande, ou um perfume valioso, né? Qual que era o valor desse perfume? Por volta de 1 ano de serviço, a dedicação, o pagamento de 1 ano de trabalho. Ela trabalhou todos os dias para conseguir aquele perfume, e nós temos que trabalhar todo dia para ficar sempre perfumado. Amém? E diz aqui: e derramou-lhe sobre a sua cabeça, quando estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que esse Irmão, para quem não está ainda percebendo o valor que tem o perfume, é um desperdício. Então é como se fosse cheiro de morte. Para que isso? Para que orar tanto? Para que ir tanto na igreja? Para que dizimar? Para que ofertar? Para que ser tão fiel, tão honesto, tão justo? É um desperdício. Você está jogando o seu tempo fora. Irmão, com Deus nós não perdemos. Quando a gente faz algo para Deus, nós investimos. É um investimento. É o melhor investimento que existe, mais do que na bolsa de valores, mais do que no Bitcoin. É com Deus. Jesus então vê a indignação deles, e ele responde da seguinte forma: pois esse unguento podia vender-se por grande preço, dar o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhe: por que afligis essa mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tende convosco os pobres. Ou seja, irmão, o pobre que não quer mudar de vida, ele sempre vai ser pobre. Ele sempre vai ser pobre. Então Jesus falou: pobre sempre vai existir. Se a pessoa não quiser mudar de vida, você dá R$1 milhão na mão dela. Daqui a um tempo ela vai estar devendo 2 milhões. É ou não é verdade? Você conhece gente que você pegou ela, ajudou, levantou, ergueu, fez tudo por ela. Daqui a um tempo ela estava mais endividada do que antes. Então Jesus falou: ó, pobre, você quer ajudar pobre? Pobre sempre vai ter. Mas se a pessoa receber a presença de Deus, a essência de Deus, ela vai mudar de vida. Então aqui ele diz: porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim nem sempre me haveis de ter. Ora, derramando ela esse unguento sobre o meu corpo, fê-lo, preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde quer que esse evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Diga glória a Deus. E hoje nós estamos falando disso. Hoje o perfume que essa mulher derramou está exalando entre nós também. Essa obra que ela fez pode refletir na nossa vida. Quando eles acharam que era um desperdício, para que isso? Está perdendo tempo, está desperdiçando algo de valor. Jesus falou: não, ela está fazendo a obra de Deus. E pode ter certeza,
Enquanto o evangelho for pregado, aonde for pregado, essa mulher vai ser lembrada, o perfume vai exalar. O perfume dela vai exalar. E com certeza ela foi abençoada. Agora cuidado, como eu falei, a mosca morta, ou seja, aquela mosquinha que você deixa entrar, aquela sugestão que você deixa entrar. Um dia, eu estava lá em São Paulo, um pastor até desviou. Deus o alcance e faça voltar para o caminho de Deus. Esse pastor desviou do caminho. Aí eu comecei na vigília, tudo, falei, olha, saí, fui tomar uma água, só que eu saí orando, dando glória a Deus ali, né? Falei, não vou perder o fogo, né? Eu comecei, saí de dentro da igreja, fui para o bebedouro e tal, orando ali, falando em língua, dando glória a Deus. Estava lá, daqui a pouco eu saio e ele fala assim, ô irmão, larga a mão de ser trouxa, você é bobo. Eu falei, mas por quê? Para que orar tanto? Deus já está enjoado da tua voz. Olha o que o cidadão... Se eu não tivesse juízo, eu olaria e falaria, peraí, ele tem mais tempo de igreja do que eu, é mais experiente, então ele sabe o que faz. Eu falei, não, meu amigo, Deus está querendo ouvir mais e mais a nossa voz. E aí, graças a Deus que eu não dei ouvidos àquilo. E pouco tempo depois, desviou. Ele deixou a mosca entrar no coração dele, e a mosca, aquela pequena sugestão, aquela ideia, que você deixa entrar no coração, irmão, pode estragar. O cidadão falou assim, eu vou casar, pastor. Ele morava junto, amaziado há 26 anos. Eu comecei a pregar numa semana lá em São Paulo, sobre casamento. O Espírito Santo falou, é com você. E aí ele falou assim, vou conversar com a minha esposa. Foi no cartório, marcou o casamento. Marcou tanto no civil quanto na igreja. E aí ele todo feliz foi na empresa lá onde ele trabalha, comentou com o colega dele, fulano, você não sabe, rapaz, eu vou casar. Ele, não faça isso. Você está doido. Rapaz, você vai casar, você morava junto, larga a mão disso. Olha o diabo como é que é sujo. Ele falou assim, olha, eu morava junto com a minha esposa, com a minha companheira, era uma beleza. Eu casei, minha vida virou um inferno. Ele falou assim, pastor, confesso que eu fiquei balançado. Confesso que aquilo mexeu comigo. Eu fiquei, mas será? Será que se eu casar também a minha vida vai virar um inferno? E aí ele foi e falou, irmão, nunca ninguém perdeu obedecendo a Deus. Sua vida vai ser uma bênção. E graças a Deus, falou, pastor, está amarrado, é o diabo, né? Casou. E foi muito abençoado. Tudo que estava travado na vida dele, Deus destravou. Mas uma mosquinha, veja só, Eclesiastes 10, versículo 1, para encerrar. Uma mosquinha que você deixa entrar. Talvez aquele dia que você não buscou a Deus. Você não buscou a Deus, você não foi para a igreja, não veio para a igreja. Aí se aproximou de você alguém desviado, ou prestes a se desviar, e começou a sugerir para você, não buscar o perfume, não buscar a essência, não buscar a presença. Ele quer que você venha feder igual ele. Ele quer que você venha exalar mau cheiro igual ele, porque o teu bom perfume incomoda. Ele fala assim, você está trabalhando comigo, eu não sou feliz, e eu não quero que você seja também. Veja só, eu achei que estava ligado aqui. Vamos lá, Eclesiastes 10, versículo 1, acharam? Deixa eu abrir aqui. Eclesiastes 10, 1. Amém? Vamos ler juntos? Diz o que na sua Bíblia? O quê? Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar unguento do perfume.
do perfumador. Então a mosca morta, quando ela cai num coentro do perfumador, faz estragar aquele perfume. Estraga. É uma mosquinha. É só um mosquitinho. Às vezes eu falo para os obreiros na igreja, né, pessoal? Eu vou ungir alguém, vamos ungir as alianças, vamos ungir não sei o quê. Aí você já bate o olho. Se não foi cuidado daquele azeite, o que tem dentro, pessoal? Hã? Uma moscona desse tamanho assim. Está lá morta lá. Né? Aí a pessoa já bate o olho e fala assim, o senhor vai me ungir com esse azeite de mosquito aí? Né? Então você tem que estar sempre ali cuidando, todo dia olhando, ver se não tem uma mosquinha. E às vezes essa mosquinha entra onde? Ó, aqui, ó. O diabo vai colocar alguém no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família, vai ficar só. Para que orar? Larga a mão de ser bobo. Você vai entregar o dízimo, a oferta? Você é bobo. Entrega não. Não faz não, não obedece não. Porque o diabo sabe que se você obedecer, você vai agradar. Ó, Deus vai fazer assim, ó. Vai receber como um aroma suave, como um bom perfume. No passado as pessoas queimavam incenso, ofereciam louvores, holocaustos, sacrifícios, para quê? A fumaça subia, ó, e Deus respirava aquilo e aquilo agradava o coração de Deus. Deus estava irado, a ira aplacava, ele se acalmava, vamos dizer assim, ele se agradava daquilo. Aquilo era um objetivo de agradar o coração de Deus, de você se tornar agradável a Deus. Mas se uma mosquinha, só uma sugestãozinha, uma ideiazinha entrar no seu coração, estraga tudo. Tem casamento que acabou, sabe por quê? Porque a pessoa foi e falou, ai amiga, eu sofro tanto. E começa a desabafar. A outra fala, vem cá, encosta a sua cabecinha no meu ombro, chora. E conta logo as suas mágoas todas para mim. Ai, e tal. E aí a pessoa que não tem Jesus vai dar o quê? Mosca morta. Vai dar a ideia que vai fazer você exalar mau cheiro. Vai fazer você se distanciar. Você não vai querer a presença de Deus, você não vai querer a essência de Deus. Você vai querer outra coisa. Então diz aqui, assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro, e inutilizar um coentro do perfumador, assim é para o famoso, em sabedoria, em honra, um pouco de estutícia, ou um pouco de tolice. Então a pessoa que busca Deus, é famoso, não é? Tem honra, tem sabedoria, mas se deixar um pouquinho de tolice entrar, estraga tudo. Aquele rapaz deixou um pouquinho de ira entrar no coração dele, o diabo falou, vai lá e xinga o motorista da Kombi. É mesmo, vou lá. O cidadão, pau, morreu, acabou. Acabou. A hora, faltou a presença de Deus, você xinga o patrão, briga, quer saber de uma coisa? Eu não preciso dessa mixaria aqui, e vira as costas e vai embora, e perde a maior oportunidade da vida. Perde a mulher da vida, perde o homem da vida, faz bobagem, fala bobagem, joga o ministério fora, abandona coisas de valor. Então guarde isso, meu irmão. Uma mosquinha só faz exalar mau cheiro. Por isso que todos os dias você tem que tomar um banho. Eu e você. Se você não tomar banho, você pode comprar um perfume de R$5.000. Que tem, esse eu até pesquisei. Tem uma essência chamada Oud.
E essa essência custa o litro $100.000. Se for trazer para o real, né? O real, como está desvalorizado, aí dá uns quase R$500 milhão. É muita coisa, sim ou não? Porque é algo raro, é algo valioso, é algo precioso. Mas muito mais do que esse wood. Tem outro chamado âmbar, que é caro. Tem outro que chama Espírito Santo. Que se você for superficial, você não consegue encontrar. Tem que se aprofundar, irmão. Tem que mergulhar nas águas do Espírito Santo e se lavar primeiro. Se purificar. Quando você ia namorar, você não procurava, né, ficar o mais cheiroso possível? Porque você queria agradar o namorado, a namorada. Você ia para o encontro, é ou não é? E você ia para o encontro fedendo ou cheirando bem? Hã? Você queria agradar, não queria? Então todos os dias, eu e você, vamos tomar um banho nas águas do Espírito Santo. E nós vamos perfumar. A igreja, às vezes está lá, aquele negócio, daqui a pouco você chega e traz a paz. Traz a alegria. Oh, chegou a irmã sorriso. A benção, ô benção, você chegou, olha, que bom que você chegou, graças a Deus, olha, que maravilha, ó, o clima até mudou aqui, ó, até o sol abriu. No trabalho, chegou abençoado. Em casa, ô, a mamãe chegou, parece que é um cardume, vai todo mundo na mamãe, né? É ou não é? Ô, papai chegou, ô, que maravilha, vai todo mundo lá no papai, porque papai traz o bom perfume. Assim aqui na igreja, as pessoas falam assim, eu quero ir na sua igreja, lá com o pastor Fábio, com a pastora Elisângela, com os obreiros, porque eu tenho visto que você tem exalado um bom perfume, você tem mudado, a sua alegria contagia, não contamina, amém? Vamos ler de novo então, para ficar gravado? 2 aos Coríntios, capítulo 2, verso 15. E aí nós vamos orar. 2 aos Coríntios 2, 15. Porque para Deus somos o bom perfume, não um perfume qualquer não, é do bom, hein? Olha para o irmão e fala, é do bom perfume, hein? Do mais caro que tem, do mais valioso que tem, do mais cheiroso, né? Para Deus somos o bom perfume, o bom cheiro de Cristo, bom aroma, né? Como disse o irmão ali, nos que se salvam e nos que se perdem. Vai ter gente que vai se agradar e vai querer cheirar mais e mais, ó, desfrutar. E vai ter gente que vai se incomodar a princípio, vai dizer, não quero saber de oração não, você está orando muito. E terminando, para este certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida e para essas coisas, quem é idôneo? Quem que é idôneo para isso? Quem tem idoneidade para isso? Quem é santo o suficiente para isso? Quem está buscando isso? Que tem um preço. É alto. É valioso. Coisa valiosa tem preço. Amém?